Para ser o elemento de análise desse trabalho, escolhemos os jogos de mesa, ping-pong e damas, os quais estão presentes até hoje no campus de Pau dos Ferros e são bastante utilizados pelos corpos de discentes, que os aproveitam como uma forma de entretenimento entre os companheiros. Se tem uma coisa que foi percebida nesses 4 anos de IFRN, é que a mesa, ao lado do anexo principal, não é apenas para jogar damas. Há, claramente, o fator de jogo, em que os alunos desafiam uns aos outros, mas em um ambiente informal, em que as pessoas não se reúnem apenas para competir, mas também para conversar, trocar raciocínios, se planejarem, formar vínculos e outras coisas da natureza social. No âmbito do jogo, a simplicidade e acessibilidade da dama faz com que o ambiente competitivo seja saudável, onde os alunos podem exercitar e ensinar estratégias e tomada de decisão ao mesmo tempo que têm suas conversas paralelas. Não é apenas um lugar de entretenimento lúdico, mas um lugar de relações sociais. No pátio do campus, também há mesa de ping-pong, uma das atividades mais preferidas pelos alunos, atraindo tanto iniciantes quanto jogadores experientes. Sua importância vai além do entretenimento, pois durante os intervalos, ela se torna um centro de atenções, oferecendo uma combinação única de diversão e desenvolvimento pessoal. Um fato relevante que deve ser considerado é que as raquetes e bolinhas de ping-pong são trazidas pelos próprios alunos, enquanto a escola fornece apenas a mesa. Esse detalhe simples incentiva o compartilhamento de materiais e a colaboração entre os colegas, fortalecendo laços de amizade e o senso de comunidade dentro da instituição. Além disso, os alunos costumam formar filas organizadas para esperar sua vez de jogar, demonstrando respeito e cooperação, o que reforça ainda mais a importância da mesa de ping-pong como um espaço de convivência saudável. E, por fim, por ser um jogo que pode ser disputado individualmente ou em duplas, também estimula a socialização e a competição saudável, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais entre os alunos. A mesa de ping-pong torna-se um ponto de encontro e interação social, pois as partidas são frequentemente assistidas por outros estudantes. A popularidade do jogo faz com que a mesa esteja sempre em uso, com um grande número de alunos interessados em participar. Desta forma, o ping-pong supera sua função original, transformando-se em um elemento central para o entretenimento, a interação e o compartilhamento, contribuindo significativamente para a atmosfera vibrante e o movimento saudável do pátio do campus. Os jogos de mesa sempre estiveram presentes no IFRN Campus Pau dos Céus, fazendo parte da construção acadêmica dos estudantes e da jornada de trabalho dos funcionários do Instituto. Nesse período, esses locais reuniam muitas pessoas para jogar e assistir outros, sempre tendo atividade durante os horários vagos e intervalos. A aquisição desses materiais teve a participação de vários departamentos dentro do campus, entre eles a coordenação de esportes, a diretoria administrativa e a secretaria acadêmica. Nesse sentido, a primeira mesa a constar no Instituto foi a de ping-pong. Aqui sempre foi presente esse tipo de jogo para os alunos ou funcionários terem uma forma de lazer. A mesa mais recente foi adquirida pelo Núcleo de Professores de Educação Física no dia 4 de janeiro de 2018, para substituir outra que havia sido quebrada. Já a mesa de damas veio a partir de junho de 2016, com aproveitamento de outras que estavam sob posse do IFRN. Essas eram mesas normais, mas tiveram a iniciativa, junto com o projeto de extensão, de customizá-las com um tabuleiro, a fim dos alunos usarem para jogos relacionados. Ao longo dos últimos 15 anos, nosso campus passou por uma série de transformações, tanto no aspecto físico, quanto na maneira como a comunidade se relaciona e vive o ambiente educacional. Para ilustrar essas mudanças, conversamos com 2 representantes dessa história. Um egresso que concluiu seus estudos no campus há alguns anos e um aluno que ainda faz parte da nossa comunidade. O egresso, que esteve conosco entre os anos de 2014 e 2018,
relembra com carinho os momentos que marcaram sua vivência. Ele destaca a energia vibrante que permeava todas as interações no campus, desde os diretores até os colaboradores terceirizados. O ambiente era muito mais do que um espaço de aprendizado acadêmico, sendo também um ponto de encontro social onde amizades duradouras foram construídas. As competições de jogos, tanto internas quanto em eventos intercamp, criavam uma atmosfera de interação e coletividade, fortalecendo laços e promovendo o desenvolvimento pessoal para além da formação profissional. Para ele, o campus foi uma fonte de experiências que contribuíram significativamente para a formação do ser, integrando o aspecto social ao acadêmico. Por outro lado, o atual discente observa que, mesmo com o passar dos anos, os jogos de mesa, como ping-pong e dama, continuam sendo parte importante do cotidiano dos alunos. Eles não apenas proporcionam momentos de descontração nos intervalos e horários livres, mas também funcionam como uma ferramenta de interação entre os alunos. Além disso, os professores se aproximam dos alunos por meio dessas atividades, promovendo um ambiente de integração entre todos. Ele ressalta que, assim como no passado, esses jogos seguem sendo um legado que se renova a cada ano, conforme os novos alunos chegam ao campus. Diante desses relatos, eles evidenciam que, embora o tempo tenha passado e algumas mudanças tenham ocorrido, a essência de convivência, interação e colaboração no campus continua viva. A energia contagiante, as amizades e a união em torno de atividades coletivas permanecem, fortalecendo a nossa comunidade e contribuindo para a formação de cidadãos completos, tanto no aspecto acadêmico quanto no social. Do ponto de vista do entrevistado, a presença desse jogo contribui para o convívio do indivíduo dentro do estudo. Ele ajuda na aproximação das pessoas, no lazer durante os horários vagos e ameniza o estresse provocado pela sobrecarga de trabalho, em que o aluno faz um intervalo para se entreter com outra atividade. Nesse caso, com algum tipo de jogo de mesa e voltar a revigorar ao estudo. Dentro destes relatos, percebemos o quão significativas foram essas mudanças, tornando o ambiente escolar mais agradável e receptivo para os alunos. O mesmo vale para os jogos que podem ser encontrados dentro do campus, como damas e o ping-pong. Apesar de ser um momento de distração e interação entre os discentes, há muitos relatos que muitos acabam perdendo aula para poder jogar, algo que tem um impacto negativo no rendimento escolar e na aprendizagem. Na maioria dos casos, os jogos de mesa como ping-pong e damas têm consequências negativas em ambientes, por exemplo, no caso de um campo federal, principalmente aos alunos. Com isso, essas atividades acabam promovendo a integração social entre estudantes de diferentes cursos e faixas etárias, criando um ambiente de convivência mais inclusivo e saudável. A prática dos jogos também estimula a interação e a formação de laços entre os alunos, o que ajuda a reduzir o isolamento social e proporciona uma alternativa de lazer acessível para aqueles que não praticam esportes mais intensos. Além disso, esses jogos oferecem uma válvula de escape para o estresse diário, comum no ambiente acadêmico, que, dentre os efeitos, melhora o humor e o bem-estar mental dos estudantes. Por último, do ponto de vista cognitivo e físico, os jogos também trazem benefícios importantes. O ping-pong, neste caso, contribui para a atividade física leve, melhorando a coordenação motora e os reflexos. Já o jogo das damas estimula o raciocínio, a memória e a capacidade de tomar decisões estratégicas. Como foi dito, esses jogos servem como pausas produtivas e desestressantes durante a rotina de estudos, o que permite, de certa forma, que os alunos voltem a atividades acadêmicas mais descontraídos e focados e de melhor rendimento. Ao refletirmos sobre o futuro do IFRN Pau dos Céus a partir do nosso estudo sobre os jogos de mesa, especialmente xadrez e ping-pong, percebemos a importância de valorizar e expandir as opções de lazeres disponíveis para a comunidade acadêmica. Esses jogos, embora já consolidados no campus, podem acabar se tornando monótonos para aqueles que praticam com frequência, o que pode levar a uma diminuição no interesse e na participação. Para evitar esse distanciamento, propomos algumas medidas que podem fortalecer o vínculo dos estudantes e funcionários com o Instituto. Primeiramente, sugerimos a diversificação das opções de lazer. Isso pode incluir a introdução de novos jogos de mesa, como damas, dominó
e jogos de carta, além de opções de jogos digitais controlados de forma responsável e educativa. Essa diversidade permite que as pessoas se sintam contempladas e interessadas, atendendo às diferentes preferências e ampliando as possibilidades de interação e socialização. Outra ação fundamental é garantir a manutenção constante dos equipamentos de lazer já existentes. Peças desgastadas ou danificadas de tabuleiro de xadrez e raquetes de ping-pong pode comprometer a experiência dos usuários. Assim, a realização de vistorias periódicas e a reposição de materiais garantiu um bom funcionamento e atratividade das atividades. Além disso, propomos a criação de eventos e competições internas, como torneios de xadrez e ping-pong, que podem fomentar o espírito de comunidade e incentivar a participação dos estudantes. Essas competições não apenas aumentam a utilização dos espaços de lazer, mas também fortalecem o senso de pertencimento e incentivam habilidades como estratégia, paciência e cooperação. Portanto, ao pensar no futuro do IFRN Pau dos Ferros, percebemos que investir na diversificação, manutenção e dinamização dos espaços de lazer é uma estratégia eficaz para promover o bem-estar e a integração de toda a comunidade acadêmica. Essas ações fortalecem o sentimento de pertencimento e transformam o campus em um espaço ainda mais inclusivo, interativo e acolhedor para todos.